Pessoal, se tem um tema que todo mundo me pede para colocar no canal, para apresentar no canal, é este deste vídeo. Mas ele é tão importante, que ele será, digamos, uma série. Então, esse é o vídeo Esquerda e Direita, parte 1. Agora, o bicho vai pegar. Ei, Laia, fala a verdade, ó, aqui é refúgio político, aqui é paz, não é? Mas que o povo gosta de uma treta, gente, que é isso? Gosta de um barraco, de uma confusão, tem que ter uma treta, tem que ter um negócio, né? E agora, esse vídeo, então, é, digamos, um momento que muita gente esperava, né? Nós vamos falar sobre direita e esquerda. E atenção, hein? Eu vou falar algumas verdades para vocês que vocês podem não gostar. Sério? Ou dizer, Eu nunca tinha pensado nisso, Luiz Renato. bom, esse tema é tão importante para a gente e como que eu estruturei? Você vai perceber que nós estamos fazendo sempre as definições e eu preparei de certa forma o terreno para vocês, para que a gente pudesse chegar nesse tema para falar sobre esquerda e direita mais embasados. Bom, essa é a primeira coisa importante que eu quero dizer para vocês. Eu procuro entrar sempre direto no assunto, mas às vezes a gente tem que fazer uma introdução. Uma introdução também importante é que este canal ganhou mais 2 funcionários. Sim, 2 funcionários que vão nos apoiar nesse processo de definição, explicação sobre esquerda e direita. Eu vou apresentar eles para vocês. Bom, aqui são as nossas funcionárias, na verdade, né? Aqui estão as nossas funcionárias. Com todo respeito à cultura russa, eu vou usar essas 2 matrioscas para explicar melhor essa coisa de esquerda ou direita. Vocês sabem que esses 2 caras aqui, ó, essas 2 figuras, vivem se pegando principalmente na internet, né? E sabe por que eles se pegam? Porque eles acham que eles detêm o monopólio da verdade. Esse cara aqui acha que detém o monopólio da verdade. E este cara aqui também acha que detém o monopólio da verdade. Então, é treta, né, gente? É fight. Bom, mas aqui é o seu refúgio político na web, não é mesmo? Então, vamos tratar de desmistificar algumas coisas. Bom, primeira coisa, apresentados os nossos 2 funcionários, esta pessoinha aqui vai representar a esquerda e esta outra pessoinha vai representar a direita. Vamos ao início, onde tudo isso começou. Talvez você já tenha estudado ou ouvido falar que essa coisa de esquerda ou direita são lugares políticos. E quando você descobre de onde surgiu esses termos esquerda e direita, é que você entende melhor ainda que são lugares políticos. E esse conceito surgiu na Revolução de 1789, na Revolução Francesa, em que no primeiro encontro do parlamento, do novo parlamento francês, os jacobinos, um grupo mais radicalizado, mais anti-monarquia, né? Pró-povo, revolucionário, se sentou do lado esquerdo do parlamento, né? E enquanto os girondinos, que eram, que possuíam dentro do seu conjunto integrantes ou parlamentares pró-monarquia, eram menos radicais, considerados bastante moderados
para a época e para a efervescência política da época. Então, esses caras podiam ter sentado em lugares diferentes e daria, imagina, uma concepção diferente. Mas, ao longo da história, ficou designado que esquerda, representado aqui na nossa figura pelos jacobinos, que sentaram à esquerda do parlamento, e direita, os girondinos, que se sentaram à direita, são, digamos, mais moderados e esses caras aqui mais radicais. Bom, eu já disse lá no início, talvez no primeiro vídeo do nosso Fronteira Política, que eu não gosto muito dessa ideia de esquerda e direita. Por quê? Porque ela é bastante reducionista. Você é de esquerda ou você é de direita? E por que isso é reducionista? Porque existem muitas esquerdas e muitas direitas. E é essa sequência de vídeo que vocês verão aqui no Fronteira Política. Então, bom, definimos a origem da história. Só que ninguém contou para vocês que esse uso do esquerda e direita, ele realmente se tornou dominante, ou seja, ele passou a ser considerado uma verdade usual para todo mundo, a partir do momento em que a polícia ou os serviços secretos passaram a introduzir no seu sistema de classificação das informações pré-eleitorais este conceito de esquerda e direita. Isso aconteceu, sabe quando? No fim do século XIX. Se nós temos a Revolução Francesa no fim do século XVIII, nós temos o início desse uso efetivamente de esquerda e direita no fim do século XIX, em razão de uma necessidade que a polícia eram polícias de vários países europeus, tiveram para, nos seus reportes, nos seus informes, principalmente os informes reservados ou secretos, né, precisavam classificar os grupos políticos. Então, eles usaram dessa figura, ou resgataram essa figura. Então, estamos já aqui desenvolvendo um pouco desse conceito, né? Só que por que eu digo para vocês que o conceito é reducionista? Porque, ora, eu vou, e essa é o objetivo de eu usar essa matriosca, como já disse, com todo respeito à cultura russa, para dizer para vocês exatamente, mostrar exatamente esta figura aqui que eu estou usando, este recurso que eu estou usando. É porque dentro da direita existem várias frentes e várias possibilidades de pensamento ou de construção do pensamento. Essas possibilidades ou essas alternativas foram surgindo ao longo do tempo e foram surgindo diante da dinâmica da própria prática política e também da dinâmica do processo histórico, porque vamos fazer um exemplo aqui bem simples, né? Se um dos pais, ou pai do socialismo, do comunismo, que foi Marx descreveu, fez uma descrição analítica bastante interessante, por sinal, sobre o capitalismo, mas o capitalismo há séculos atrás. Esse capitalismo, ele já se transformou radicalmente. Não existe mais esse conceito de uma luta de classe como Marx imaginou, porque quantas classes sociais existem ou quantos grupos sociais dentro das classes sociais existem, ou quantos grupos de pressão, ou grupos políticos, ou grupos que comungam de ideias semelhantes estão espalhados em classes sociais diferentes. Então, a própria dinâmica, até a dinâmica do sistema capitalista, obrigou as doutrinas políticas a se adaptarem. Você vai saber também
que nesse conceito de esquerda ou direita, que foi, já disse, começou a efetivamente ser usado no final do século XIX, mesmo assim, ao longo de muito tempo após o século XIX, países detestavam e não usavam a esquerda e direita como uma definição. Por quê? Porque também entendiam que ela não era suficiente. Então usavam, por exemplo, os partidos, a ideia de partidos burgueses, partidos operários, se existia uma necessidade de classificação, orientação pró ou anti-governo, então era o partido republicano, partido anti-republicano e assim sucessivamente. Portanto, o que eu estou querendo transmitir a vocês, além, óbvio, do conceito, da origem do termo, é um pouco desse sentido que nós vamos destrinchar nos próximos vídeos. Por quê? Porque vocês vão observar que nós temos de um lado a extrema-direita, do outro a extrema-esquerda. Aí nós temos a esquerda, a direita, a centro-esquerda, a centro-direita e frentes que são centro, ou ideias, ideologias que são de centro e que partiram, cuja origem foi ou pensamentos da esquerda ou pensamentos da direita. Então, vamos ter alguns exemplos. Por exemplo, extrema-direita, nazismo, fascismo, nós vamos ter um vídeo sobre isso. Liberalismo, neoliberalismo, trabalhismo, aí se confundem aqui no centro com doutrinas que são bem misturadas, né? Estou dando alguns exemplos. Aqui desse lado, o comunismo, socialismo, social-democracia, trabalhismo ou terceira via. Perceba que muitas nuances existem. E se eu fizer uma provocação para vocês? Olha só que interessante, se eu disser que um determinado partido no Brasil que ocupou o poder durante muitos anos, já no nosso século XXI, que se diz socialista, né, fez um governo tipicamente social-democrata. Vocês vão acreditar em mim? E se eu disser que um outro partido social-democrata fez um governo bastante tipicamente neoliberal? E se eu disser para vocês que neoliberalismo não é um palavrão, ou liberalismo tampouco é um palavrão? É isso que eu quero fazer, ajudá-los a destrinchar essas ideias. Nós vamos fazer isso, começando com as extremidades e vamos nos aproximando ao centro. E depois, no final, minha gente, vocês vão olhar e dizer assim, por que raios que eu estou brigando por um negócio que eu pensava que fosse uma ideia e, na verdade, não é tão aquela ideia que eu imaginava. Muitos de vocês terão este pensamento ou chegarão a esta conclusão. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo, que é a introdução ao nosso tema esquerda e direita, e aguarde os próximos, porque, como eu já disse, o bicho vai pegar e vocês vão se surpreender bastante, tá bem? É isso. Like, inscrição, sininho, curtam, dividam com seus amigos, familiares, colegas, nos ajudem a fazer desse canal uma referência para você conhecer todos os aspectos políticos sem o monopólio da verdade, tá bem? Sendo aqui o seu refúgio político na web. Eu não sou dono da verdade e o meu objetivo é dividir os conhecimentos e as pesquisas da ciência política com vocês, para serem cidadãos mais empoderados e para criarem as suas próprias identidades políticas, tá bem? Um abraço carinhoso e espero você no próximo vídeo e lá no nosso canal no Instagram. Tchau, valeu!